vindo para conversar, vão tirando dúvidas de quem está participando. Enquanto isso, eu vou aceitando as pessoas que forem entrando, porque sempre vão entrando no meio do caminho, um monte de gente. Tá, Paulo? Fique à vontade. Se você quiser iniciar falando um pouco da sua trajetória, para você Vou, embalar dentro do processo, tá bom? Muito obrigado de beleza. novo, Paulo. Imagina, eu que agradeço. Bom, primeiro, então agradecer o convite para o senhor Eric, né? Um prazer estar aqui, sempre bom falar com os companheiros da UniOeste de um tema que eu gosto muito, que é a questão indígena. Então, primeiro vou me apresentar de maneira rápida, né? Meu nome é Paulo Porto, eu sou doutor em educação e mestre em educação, mas minha graduação é história. Eu sou de Araraquara, do interior de São Paulo, me formei em história em 1990 e por incrível que pareça, eu nunca quis dar aula. Hoje eu adoro dar aula, mas não queria dar aula. Não queria dar aula, eu adorava estudar história, adorava história. Eu fui um aluno aplicado, mas realmente não queria entrar em sala, não queria dar aula. E aí, já para me formar, eu tinha uma certa simpatia, muito interesse, né? Não conhecia sobre a questão indígena. Em 90, estava me formando, entrei em contato com uma ONG chamada Operação Amazônia Nativa, que existe até hoje. Na minha época era Operação Padre Anchieta, né? Aí, por motivos óbvios, mudou o nome para Operação Amazônia Nativa, porque era via da Igreja Católica. Essa ONG se desvencilhou da Igreja Católica e virou uma ONG completamente desvinculada, né, de qualquer fim confessional. É www.opan.com.br, vocês vão encontrar na internet, é uma ONG muito interessante até hoje. E essa ONG, ela recruta pessoas, e segue recrutando pessoas para trabalhar na região amazônica, na bacia amazônica, com povos indígenas, com projetos de autossustentação, de manejo territorial, formação de professores, e aí eu me formo. Como eu disse, não queria dar aula, queria conhecer, tinha muita sede de conhecer a região amazônica, os povos indígenas. Eu tinha um pouco essa visão que muita gente tem, né, que é equivocadíssima, que os índios estão no Amazonas, né, que isso é uma bobagem, e fui para lá. Aí fiquei fiz um ano de estágio nessa ONG, em Cuiabá, fui selecionado, fui recrutado por essa ONG e trabalhei 4 anos nela, na bacia amazônica, com povos de muito e pouco contato. Trabalhei com 8, 9 povos na área de formação de professores e manejo territorial. Em 94, 95, eu volto para São Paulo como membro do CIMI. CIMI é Conselho Indianista Missionário, que é uma ONG ligada à Igreja, quer dizer, é o braço católico, é o braço indianista da Igreja Católica, não tem fins confessionais, né, de apoio e solidariedade aos povos indígenas, e volto para São Paulo para trabalhar com o povo, que é o povo que eu sou apaixonado, que é o povo Guarani. Então, minha história com os Guarani começa em 94. Já tinha história no indianismo, né, com outros povos, mas não com os Guarani. Eu trabalhei com povos como os Parintintim, na bacia amazônica, na transamazônica, que era um dia e meio para chegar lá de barco. E lá você chegava lá, era um povo que estava tentando recuperar a língua, que não tinha mais a tradição religiosa, se perdeu. Aí eu volto para São Paulo e vou trabalhar no litoral de São Paulo, em Itanhaém, com um povo que fala a língua, profundamente religioso. Isso me impressionou muito, né? E desde então venho trabalhando com os povos guaranis de 94 até hoje. Em 99, eu saio do CIMI, venho para Cascavel para dar aula de fotografia, fui contratado pelo Unipar, já estava fazendo um doutorado, meu doutorado é na área meu mestrado é educação escolar indígena, doutorado é sobre fotografia, linguagem fotográfica, pensando fotógrafos que trabalham no antigo SPI, né, Serviço de Produção ao Índio. E sou contratado pelo Unipar para dar aula de fotografia, de jornalismo, aí que eu venho para cá, depois me ingresso na UniOeste em 2004, e aí eu venho para cá e eu reconecto algumas pontes, né, com os Guarani. Tem povo Guarani em 7 estados do Brasil, é o povo mais espalhado do Brasil é o povo Guarani. E aí que eu começo a ter contato com esses povos do Oeste, que é em 2000, não antes, né? Trabalhava com os Guarani do Rio de Janeiro, Paraty, Angra dos Reis, os Guarani do Rio Grande do Sul, mas não trabalhava, nunca. Eu tinha alguns contatos com os Guarani do Oeste, do Paraná, mas trabalhava muito pouco. E começo realmente a trabalhar com os Guarani, não mais pelo CIMI. O CIMI vem para cá para valer, que eu volto a me reconectar com o CIMI, com o Clóvis da Unila, né, que está na Unila, companheiro Clóvis, foi meu chefe do CIMI lá em São Paulo, depois ele veio para cá, então a gente se reencontrou. E aí hoje o CIMI é muito atuante aqui no Oeste, mas quando eu cheguei já não estava tão atuante. E eu começo a trabalhar via UniOeste, né, com essas comunidades, em especial na questão da territorialidade guarani. Bom, então o que eu
posso falar da gente iniciar essa conversa sobre os Guarani aqui do Oeste? Primeiro, falar um pouco dos Guarani, né? A gente tem clareza, vocês estudaram isso e tal. No Brasil, você tem cerca de 300 povos aproximadamente. Cerca de 140, 150 línguas, não está muito claro, línguas faladas. Uma delas é o povo Guarani, a língua Guarani. E cada povo indígena é diferente. Não existem índios, né, de uma maneira geral, né? Cada povo é diferente, muito diferente do outro. No Paraná, nós temos 3 etnias: Xetá, Guarani e Caingangue. São etnias muito, muito distintas. Os Guarani e os Xetá são mais próximos, que são Tupi, e os Caingangue são muito distintos dos dois, mas muito distintos mesmo. São povos completamente diferentes. É você querer comparar, por exemplo, uma comunidade latina, como os italianos, com uma comunidade germânica, né, com os alemães, e falar que é o mesmo povo. Não é, né? Europeu é tudo igual, uma bobagem sem fim, né? Obviamente não é. Então é a mesma coisa falar que os índios são todos iguais, são povos completamente distintos uns dos outros. Desde a perspectiva cultural, da perspectiva da hierarquia interna, né? O Guarani tem um tipo de hierarquia horizontal, o Caingangue tem uma hierarquia vertical, completamente diferente de lidar com o Caingangue, com o Guarani. Quem trabalha com esses povos sabe que é água e vinho, né? São povos muito distintos. Mas, enfim, venham trabalhar com os Guarani, e aqui no Oeste a grande demanda é a demanda territorial, né? Aqui no Oeste você tem um monte de relatos que você era parte das missões jesuíticas, né? Você tem aqui no Oeste do Paraná, e até os anos 90, você não tinha uma área indígena no Paraná, no Oeste, nenhuma. Passa a ter área indígena com Tecoá e Itamarã, com Tecoá em Ateté, Ocoí, que são áreas, quase áreas de refúgio, né? Áreas onde os Guarani lutaram muito depois de terem sido desterrados pelo Itaipu, mas hoje você tem cerca de 23 áreas de Foz do Iguaçu, de Diamante até Guaíra, são 23 áreas, dessas 23, apenas 3 reconhecidas pela FUNAI. Então você tem 20 áreas, 21 áreas não reconhecidas pela FUNAI nessa região, que a gente fala que não são acampamentos, né? Mas são tecorrais ainda em vias de reconhecimento. Você tem cerca de, acho que 8 ou 7 em Guaíra, 6 em Terra Roxa, 4 em Santa Helena, 3 em Itaipulândia. Então você tem ao todo cerca de 23, se eu não me engano, 23 áreas ou 24, não preciso fazer a conta direito, mas as áreas indígenas Guarani no oeste do Paraná, reivindicando, né, pelo seu reconhecimento. Da onde que vem essa tragédia do Oeste? Aí contar um pouco uma história um pouco mais longa, né? Os Guarani, como povo, eles vão ser contatados praticamente em 1500. Um dos poucos povos que tem um contato ininterrupto de 500 anos são os povos Guarani. Pois não, os Chavantes. Os Chavantes foram contatados para valer em quem? Nos anos 60, 50, né? Os Caingangue mesmo, foram no século XVIII. Agora, os Guarani foram contatados em 1500, em Assunção, com os primeiros espanhóis. E desde então, os Guarani têm contato ininterrupto conosco. Claro que tem comunidades Guarani que vão permanecer sem ter contato conosco até o século XIX, né? Mas o povo, enquanto etnia, nós temos contato com eles desde 1500. Então, é um povo que pode falar com muita tranquilidade, que nos conhece há 500 anos, né? Um dos poucos povos do Brasil que pode falar isso. É o do contato mais antigo. Tanto que um dos povos onde mais se escreve, você tem cerca de 8.000, aproximadamente, publicações sobre os Guarani. É um povo muito estudado, e ainda hoje segue sendo estudado por nós, né? Porque como é uma cultura humana, essa cultura se modifica o tempo todo, né? Você estudar o Guarani 1500 não é o mesmo Guarani que você vai entender e vai trabalhar hoje em 2022, né? Obviamente, 2023. Bom, mas os Guarani vão ter contato conosco nos anos, então, em 1500. Então, a gente costuma falar que a primeira hecatombe Guarani são os espanhóis. A segunda hecatombe Guarani que eles vão ter contato conosco são as seduções jesuíticas, a partir de 1600. É o povo que acaba sendo um povo reduzido. E por que o Guarani é o povo reduzido? Porque o Guarani, a perspectiva religiosa Guarani, ela tem muitos pontos de contato com o cristianismo. E os Guarani já eram assim antes do vir o cristianismo, ou seja, não é que se tornaram, eles eram dessa maneira. O Guarani é um povo messiânico, é um povo que leva muito a sério a oratória, ou seja, as lideranças políticas Guarani são as lideranças religiosas, e as lideranças guerreiras são as lideranças religiosas. Então, os Guarani, então, os jesuítas, eles encontraram um eco muito grande junto a esse povo, nas suas pregações. São povos muito místicos, os Guarani, e já eram dessa maneira antes de vir os espanhóis.
Então, é o povo das seduções jesuíticas. Então, você tem primeiro o contato com os espanhóis, depois você tem contato com as seduções. As seduções, esses contatos ocasionam 3 grupos Guarani. Você tem um grupo Guarani que desaparece, nessa máquina de moer carne, na engrenagem colonial, ele desaparece. Você tem um grupo que são então, um grupo que vão para as seduções, que quando as seduções elas terminam, né? Então a experiência termina com o Tratado de Tordesilhas, se não me engano, quando termina, então as seduções jesuíticas, esses grupos Guarani, boa parte migram para as grandes cidades, que já falam espanhol, já são artesãos, e alguns se misturam com o campesinato hoje, campesinato paraguaio, por exemplo. Tanto que o Paraguai até hoje fala Guarani, né? Essa é a língua oficial. E no Paraguai se fala o Guarani, o Guarani de Opará, que é o Guarani mais urbano, e o Guarani da aldeia, que é outro Guarani. São similares, mas são diferentes. Né? É a mesma língua com coisas muito diferentes. Por exemplo, o de Opará, que é o Guarani paraguaio, né, que a gente fala, é um baita chaparecó, né? Como é que você está? Já na aldeia é Jaúde. Eu estou cumprimentando da mesma maneira, mas você tem um dialeto um pouco diferente. Bom, então, das seduções jesuíticas, parte desses Guarani voltam para os centros urbanos, parte se mescla, né, com a população pobre paraguaia, espanhola, e fica por ali. Mas você tem um terceiro grupo Guarani, que não é um grupo reduzido. São os Caaguá, são os grupos da floresta. Esses grupos não entram, não são reduzidos. Esses grupos conseguem, no Paraguai, nas florestas da Argentina, Paraguai, aquela Paraguai na Bolívia, eles conseguem ficar na periferia da conquista, até a Guerra do Paraguai. Aí você tem a terceira grande hecatombe, que é a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai vai mobilizar e vai atravessar esses nichos das florestas paraguaias, das florestas argentinas, um pouco do Brasil, onde os Guarani conseguiam se manter minimamente longe desses, né, da chamada conquista, e aí você vai ter o grande sarambi, que eles chamam. O sarambi é o esparramo. O grande esparramo dos Guarani é a guerra, que nós falamos Guerra do Paraguai, né, de maneira absolutamente equivocada. O Paraguai fala a Grande Guerra de 70, né, porque não é Guerra do Paraguai, né, é a Guerra da Ucrânia, né, coitado da Ucrânia. Nós invadimos o Paraguai, coitado do Paraguai, a Guerra do Paraguai, né, como se fosse a guerra dele, né, a guerra nossa contra o Paraguai. Então, esses Guarani se esparramam, parte do território paraguaio é anexado ao Brasil, e junto com eles vem os Guarani, em especial Mato Grosso do Sul. E aí você vai ter, os Guarani passam a ficar em pequenas comunidades, aí vou falar do oeste agora, aqui no oeste do Paraná. E aí eles vão ser pegos pelo ciclo da erva mate, e vão trabalhar como nas obragens, nas chamadas obragens dessa região. E aí a grande maioria da mão de obra eram indígenas, eram Guarani. Todos os documentos dizem isso, apesar do pessoal aqui falar que aqui nunca houve índio, né? Mas se você pegar todos os documentos das obragens, então eles falam assim, as obragens eram organizadas pelos paraguaios. Paraguai é Guarani. Quem falava paraguaio no século XX é Guarani. Então os guaranis vêm para essa região, ficam nessa região desde os anos, logo após a Guerra do Paraguai, então no século XX. Aí você vai ter a colonização do oeste, e vai ter também a demarcação do Parque Nacional. Você tinha muito Guarani comunidade dentro do Parque Nacional de Iguaçu. Quando o Parque Nacional se torna parque, essas comunidades são expulsas. Algumas vão para as fazendas, outras tentam retomar seus antigos territórios que não existem mais, mas se espalham pelo oeste. Você vai ter muitas aldeias em Toledo, aí tinha uma aldeia perto do aeroporto em Toledo, você tinha muitas aldeias em Guaíra, Terra Roxa, Cascavel. E aí, quando você tem o fenômeno da colonização dessa região, as empresas, né, de colonização, elas fazem um limpa-trilha, elas vêm na frente limpando, expulsando os Guarani, colocando os colonos, os chamados pioneiros. Então, quando eu tive recentemente em Santa Helena, fazendo uma fala para professores de Santa Helena, né, falando, olha, aqui sempre teve Guarani, né, que lá hoje tem 5 aldeias em Santa Helena. E aí uma professora, educadamente, mas muito irritada, ela disse assim, então o senhor está falando que meu avô mente? Porque meu avô falou que quando chegou não tinha índio. Eu falei, não, teu avô não mente. Quando ele chegou, quem trouxe ele já tinha expulsado o indígena. Mentiu para quem falou que não tinha índio aqui. Teu avô não viu porque já tinha sido expulso, né? Então, é um pouco isso que acontece em toda essa região. E esses vão ser expulsos para onde? Eles vão ser expulsos, a maioria deles, os relatos que tem dos Guarani, eles vão ser expulsos para Rio das Cobras, que era a grande reserva do Paraná, reserva Caingangue e Laranjeira. E os que não são expulsos, quer dizer, então os que são expulsos, eles tentam ir para o que sobrou de mato, né? De Caguá, de
de floresta. E aí tem a terceira tragédia, a quarta tragédia, a quinta tragédia deles, que é Itaipu. Porque eles vão estar onde? Nas águas alagadas da Itaipu. Então, quando a Itaipu se constrói em 82, começa em 73, 74, 82 termina, abre as comportas, quem que é expulso pelas águas? Os Guarani. Esses mesmos Guarani que pela quarta, quinta vez estão sendo expulsos dos seus territórios, seus territórios tradicionais. E esses Guarani, parte, voltam para o Paraguai e ficam morando em condições muito precárias, parte vão, alguns até retomam para Rio das Cobras, e parte fica, então, no que sobrou das áreas onde você tem um pouco de mato. E a partir dos anos 2000, você tem um movimento dos Guarani de retomada dessas áreas, né? Aí você passa a ter, porque você vai ter a primeira área em Guaíra, que você vai lembrar de Guarani, porque já tinha um grupo lá, que é o grupo do Seu Cláudio, que sempre esteve lá, desde os anos 50 ele estava lá, mas é um grupinho pequenininho. Você vai ter uma aldeia maior, que vai ser a aldeia de Marangatu, em 2000 e pouquinho. Depois você vai ter a aldeia de Araguaju em 2004. Aí você vai ter um monte de famílias voltando, algumas do Paraguai, outra de algumas regiões do oeste do Paraná, retomando essas áreas. Até porque as áreas que eles chamam de são deles estão irremediavelmente submersas. As áreas não tem mais volta. Ninguém vai querer de volta a área que está embaixo da Itaipu. Então, o que eles fazem como estratégia de reclamar o que é deles? Eles começam a ocupar as margens do lago, começam a ocupar os municípios lindeiros, entendendo que a terra que lhes é de direito está debaixo d'água. Então, eles ocupam até onde eles podem chegar. Por exemplo, hoje, Santa Helena, nós temos 5 aldeias Guarani. Santa Helena tem uma cidade desse tamanho, 5 aldeias Guarani. Nós temos 9 aldeias Guarani em Guaíra, 5 em Terra Roxa, tudo à margem do lago, em volta ou do lago ou do Rio Paraná, né? Mas Santa Helena, tudo em volta do lago, porque eles entendem que essa terra era deles, né? E era realmente. Itaipulândia também, você tem áreas coladinha no lago, que é a área de Atimirim. Mas, enfim, então você vai ter essa retomada desses grupos Guarani a partir dos anos 2000 para tentar reaver essas terras que hoje estão submersas. E aí você vai ter o chamado, muitas aspas, problema indígena Guarani aqui no oeste, né? Que na verdade o problema somos nós, né? Não são os indígenas. Mas, ou seja, você vai ter essa profusão de pequenas comunidades. Se explica um pouco dessa maneira, né? Porque quando a Itaipu começa a construir em 73, 74, nós estávamos em plena ditadura militar. A Itaipu jamais seria construída se nós tivéssemos um Estado de Direito. Não seria do jeito que foi. Porque as pessoas os Guarani tiveram suas casas queimadas, os Guarani tiveram suas casas, foram expulsos por quem? Pelo Estado brasileiro, pelo INCRA, na época tem uma farta documentação, e pelo antigo SPI, Serviço de Produção ao Índio, na verdade a antiga FUNAI, né? O SPI é quem expulsou os Guarani com as empresas colonizadoras, nos anos 50. A partir dos anos 70, a FUNAI ela faz esse papel de limpa-trilho. Para Itaipu, esses Guarani são expulsos, tem uma farta documentação sobre isso, né? A Comissão da Verdade Guarani, existe uma Comissão da Verdade Guarani que lida com esses dados, né? Das vítimas da ditadura, que a gente tem que incluir os Guarani da Itaipu, que eles foram expulsos a partir de um estado, de uma lógica ditatorial, e a Itaipu nunca reconheceu isso. Tanto é que, se você for no site da Itaipu agora e procurar indígenas Guarani e tal, tem um site que fala, tem um pedacinho que fala deles, você tem uma paginazinha pequenininha que fala o seguinte, fala que quando as águas sobem, a Itaipu faz um amplo trabalho junto às comunidades indígenas, encontrou só 17 famílias, 12 famílias, essas 12 famílias foram abrigadas em Ocoí. Mentira, você tinha centenas de famílias, né? O que aconteceu foi uma coisa absurda, que a Itaipu contrata um antropólogo, que é o Célio Worst, que é um antropólogo renegado pela ABA, inclusive. Esse Célio Worst, ele cria, Eric, um critério de indianidade. Ou seja, você é índio, você não é índio a partir de um critério físico, uma coisa maluca. Então, um monte de Guarani não era Guarani, segundo o Célio Worst, então só tinha 17 famílias. Essas 17 famílias, elas resistem, muitas outras vão embora, fogem de medo com a subida das águas, e aí a Itaipu não tem onde colocar esses indígenas, e a Itaipu oferece uma área à margem do lago, que é onde hoje é o Ocoí. O Ocoí surge daí, dessas famílias, que é do Fernando Cambai, que é a liderança Guarani que se nega, que não se vende, não se deixa subornar, é uma figura muito importante na história Guarani aqui da região. Os Guarani reconhecem ele como grande líder Guarani na luta contra a Itaipu. Fernando Cambai não sai com a sua família, a Itaipu
acha um espaço para eles, que é onde hoje é o Coí. E de maneira completamente regular, né? O Coí está na área de amortização do lago. Não podia nunca ter ocupação humana lá. Quem conhece o Coí sabe que o Coí fica colada na margem do lago. E você sabe que você tem que ter uma área de 300 e poucos metros de amortização, né? De amortização para você preservar até o lago, né? A questão, você não pode ter gente morando lá. E os Guarani estão lá desde então. Eles vão lá de maneira provisória para ver uma nova área e estão lá desde 82, né? Bom, cansados de esperar pelas promessas da Itaipu ver uma nova área para eles começam a entrar em contato com o CIMI. O CIMI acompanha tudo isso. O CIMI tem farta documentação também, colocando dessa tragédia territorial Guarani, das mentiras da Itaipu. E aí, um parêntese, né, o que nos incomoda muito, isso tem que falar, lamentavelmente, eu falo isso publicamente, eu falei isso como candidato pelo PT, falei em todos os fóruns do PT, onde eu pude eu falei, foi vergonhosa a atuação do SAMEC, para dar nome. Vergonhoso o que nós fizemos. A nossa gestão da Itaipu, e aí o seu Nelton Frederico também. Porque nunca reconheceram essa história. Porque durante os 13 anos que nós estivemos à frente da Itaipu, o site estava igualzinho. 17 famílias e tal. Muito ruim. Teve muitos avanços. Para a questão indígena, há que se falar que foi um equívoco muito grande. Eu falo do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, que espero que agora, a gente tem uma expectativa falando com o Eric, imensa, de que isso não se repita. Imensa. De que isso não se repita, que os Guarani tenham os seus direitos respeitados. E nesse caso significa acesso territorial. Reconhecimento da dívida territorial, que a Itaipu nunca reconheceu. Bom, em 82, os Guarani, eles vão ficar nesse espaço muito pequeno, né? Confinados em Ocoí, e eles ficam aguardando as promessas da Itaipu de comprar de área. Isso nunca acontece. Até que em 94, depois de se esperar muito, com o apoio do CIMI, os Guarani ocupam o refúgio biológico da Itaipu. Eles ocupam, falam, nós estamos ocupando a área da Itaipu, nós queremos terra. A Itaipu senta para negociar e, após muita pressão, inclusive internacional, a Itaipu compra uma área, que é a área de Tecurá em Eteté, Diamante do Oeste, que vocês conhecem. Área de 1.100 hectares, se eu não me engano, e desloca famílias de Ocoí para lá. Só que essa área é muito pequena, segue sendo pequena, porque quando Ocoí, eles queriam Ocoí, você tinha 17 famílias. Só que depois o pessoal veio voltando. O pessoal que fugiu das águas começa a voltar, os que estavam já em Itaipu. E em pouco tempo você tinha 900 pessoas de Ocoí. Aí você vai ter Tecurá em Eteté. Não foi suficiente. Em 2004, aí eu acompanhei, já estava aqui, acompanho a saída do grupo do Teodoro. O Teodoro sai em 2004 tentando novas áreas. O grupo Teodoro vai até a Terra Roxa, depois sai, vai para Diamante, e aí a Itaipu compra uma nova área, que é a área de Itamarã, colada em Tecurá em Eteté. Mas, óbvio, isso não era suficiente. E aí você começa a ter as ocupações do oeste do Paraná. Santa Helena, Terra Roxa, Guaíra e Itaipulândia. A grande maioria oriundos, boa parte, Santa Helena e Itaipulândia, oriundos de Ocoí. É só fazer a linha de parentesco dos Guarani. São de Ocoí. São os antigos Guarani de Itaipu. Agora, Guaíra e Terra Roxa, alguns sim, alguns não. Mas também, obviamente, tem muita coisa ligada a Itaipu e de famílias e de indígenas que moravam lá e foram expulsos nos anos 30 daquela região. Então, na verdade, você tem esse complexo, né? Disputa territorial entre os Guarani aqui no oeste. Então, hoje é mais ou menos essa situação. Qual que é a nossa expectativa hoje, Eric? A gente tem falado que nós estamos formando uma tempestade perfeita, né? Sônia Guajajara, ministra dos povos indígenas, no momento onde o atual governo está com muita sensibilidade a esse tema, devido à tragédia do Yanomami, que repercute aqui. Não há como comparar, né? Ninguém vai comparar o que acontece no oeste do Paraná com o Yanomami, mas repercute aqui, no sentido de que nós temos que resolver essa questão Guarani. Vocês têm uma ideia, a Sônia Guajajara entrou em contato conosco, ela quer vir na posse do Enio. Por quê? Porque ela quer cobrar o debate do oeste, né? Então, nós temos Lula presidente, Enio na Itaipu, Sônia Guajajara ministra. Então, qual que é a expectativa das lideranças indígenas? Hoje, muito organizadas, né? Porque os indígenas hoje, ninguém fala pelos indígenas. Você tem a Vurupá Nacional, você tem a Comissão da Verdade, os Guarani muito organizados aqui na região, em todo o país, como tomam os povos indígenas, inclusive protagonistas, né? Não é à toa que você tem a Sônia Guajajara ministra, a Joênia, presidente da FUNAI,
tudo indica que o Neuli Caingangue, lá de Duas Covas, vai ser o diretor da CESAI. Nós devemos ter, pela primeira vez, aqui na Coordenação Regional de Guarapuava, um indígena, que é muito legal, ou seja, é isso, o protagonismo dele está aí, né? Então, a gente acredita que nós estamos num momento muito rico de você conseguir retomar esse debate no oeste do Paraná a partir da Itaipu, que ela é um ator fundamental nesse sentido, né? Então, de certa maneira, é um pouco esse o quadro hoje que nós temos aqui no oeste, né? Ao todo, nós devemos ter no oeste, acho que são 23, acho que 23 ou 24, eu preciso ver direito, comunidades indígenas, reconhecidas pelo Estado ou não. Você tem comunidades indígenas de 3 hectares. 3 hectares. Que é lá a aldeia do seu Cláudio, já falecido, que é Tecoaporã. E você tem comunidades como Tecorrá de 1.100 e pouco. Então você vai ter tudo, né? Mas a maioria dessas comunidades regulares hoje estão em áreas públicas, o que facilita o debate. Foi uma estratégia que eles utilizaram para evitar o confronto. Um confronto que seria muito desproporcional, né, em relação a eles. Então, nós temos cerca de 3.600 indígenas aqui na região oeste, a grande maioria com políticas públicas muito precarizadas, porque são áreas não reconhecidas, né? A grande maioria com problema de água potável, com problema de acesso à alimentação. Você tem um problema de subnutrição crônico na região, até porque você não tem terra, então não tem onde plantar, a maioria vive de bico trabalhando fora e nem sempre consegue, porque tem um preconceito muito grande, as pessoas não querem empregá-los. Você tem muitas ações do Ministério Público em Guarani e Terra Roxa, de empresas que se negam a empregar Guarani, por uma questão de preconceito, né? E que se acirrou muito nessa eleição, mas demais nessa eleição, devido ao discurso de ódio de Bolsonaro e seus aliados aqui na região, né? Inclusive, a questão Guarani foi utilizada como um discurso de medo. Se o Lula ganhar, vão demarcar toda a Guaíra, Terra Roxa. Tivemos foi muito ruim isso para os Guarani, foi terrível, que agudizou esse discurso. Mas a gente vê que é um momento muito rico, né? Mas, enfim, nós temos aqui cerca de 3.600 indígenas, 23 comunidades, todos Guarani, alguns Guarani-Mbuá, a maioria Guarani-Andeva, alguns Guarani-Caiová, do Mato Grosso, e que no momento único, como eu disse, uma tempestade perfeita, né? Se não resolver nesses 4 anos, não sei quando vai resolver. Eu acho que é o momento da gente sentar e é muito importante ter aliados nesse momento, nesse debate, né? Da UniOeste, professores, acadêmicos, porque vai ser um debate muito grande no Oeste e os Guarani, nós não temos mais, a gente não pode mais se dar o luxo de seguir perdendo, né? Está na hora da gente avançar nesse debate. Se não for agora, será quando? Mas, enfim, então, de maneira muito rápida, Eric, é um pouco esse o quadro, e aí eu estou aberto a querer ouvir vocês, né? Pergunta, e para a gente poder avançar, né? E para terminar, você tem uma entidade muito importante aqui no Oeste, uma entidade nacional chamada Anvu-Rupá Nacional. Anvu é terra, Rupá é fundamento. Rupá é um termo religioso, né? Rupá seria base, seria algo fundamental, né? Então, terra fundamental, algo assim, o Vurupá Nacional. A Vurupá Nacional é uma entidade nacional Guarani, como eu disse, Guarani tem 7 estados do país. Guarani, nós temos povos Guarani em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso do Sul, não Mato Grosso. Então, você tem Guarani em 7 estados, você tem Guarani em 4 países. Então, os Guarani, eles convivem, né? Os Guarani moram no Paraguai, moram na Bolívia, moram na Argentina, moram no Brasil. Então, é um grande povo aqui do Cone Sul e um grande povo do Brasil. E a Uvurupá Nacional é a única entidade que conglomera toda a comunidade Guarani. E a Uvurupá Nacional tem uma coordenação no Oeste. Foram eleitos 5 ou 6 lideranças Guarani, e hoje tem sido a nossa grande interlocutora, né? A gente entende que todo o debate passa pelo protagonismo da Uvurupá Nacional, apesar de outros atores, as associações locais, que cada aldeia tem uma associaçãozinha, né? Se organiza dessa maneira, os caciques todos, as lideranças, e a gente hoje, o nosso debate tem sido feito com a Comissão da Verdade Guarani, que inclusive então a Uvurupá está presente, a Comissão Nacional da Verdade Guarani, para debater os crimes da Itaipu. Ela hoje está na pauta, né? Já há algum tempo, hoje não, já há um bom tempo está na pauta. E a Uvurupá Nacional, que tem sido a grande interlocutora dos Guarani
aqui na região. Quando eu falo dos Guarani, que então você tem a Coiaba, a Capoíbe, que conglomera os povos como um todo, né? Mas dos Guarani, você vai ter a Vurupá Nacional, que é a entidade mais organizada e com mais representação aqui no Oeste. Além, claro, né? Estava me esquecendo da Aipim Sul. A Aipim Sul é então, a articulação dos povos indígenas do sul do país, que hoje o presidente é o Marciano, que é um Guarani lá de Posto Velho, lá do norte. Mas aqui no Oeste, né? A Vurupá, que de certa maneira vem debatendo conosco, né? Nós, os atores não indígenas, que a gente vem conversando a partir desse debate. Mas é um pouco como a gente vem trabalhando e um pouco o grande desafio que nós vamos ter a partir do início desse ano. É isso. Paulo, eu tenho, enfim, primeiro aqui fazer um outro pedido. Ponto. É, você pode soletrar para mim como que fala? A UV é É. Y. Não, é YVY. UV. UV é terra. IVY. Não, YVY. UV. Porque os Guarani tem 6. Não, é porque nós temos A, E, I, O, U, né? Eles têm A, E, I, O, U, U, que é o Y. Para a gente encontrar essa associação, tem site? Tem site, coloca UV Urupá. Urupá. UV YVYRUPA. UV Urupá, nacional. Vai aparecer um cachimbinho, que é o símbolo deles, que é o símbolo guarani, é o cachimbo, né? Sim. Por isso a fumacinha do site, inclusive. Você sabe que quem inventou o cachimbo foram os Guarani, né? É verdade, é sério. Quando o português chega no Brasil, rapaz, é chumbo trocado. O português chega no Brasil, eles mascavam o fumo. E eles ficam muito impressionados aqui, não só no Brasil, né? Nas Antilhas também, os povos latino-americanos, os povos tupi em especial, eles fumavam, né? E aí você tem o Pero Vaz de Caminha na chamada Carta da Conquista, que ele fala, né? Soltam fumaças pelas ventas. Que ele fica impressionadíssimo com aquilo, porque eles mascavam. Então, nós trouxemos o álcool, eles nos deram o tabaco. Chumbo trocado bom, rapaz. Um tiroteio. Eu queria ver mais uma coisa contigo, depois uma pergunta. Você fez referência ao Teodoro em 2004. Tem alguma associação com aquele momento de ocupação, não, reocupação do Parque Nacional? A reocupação do Parque Nacional é 2005, não é? Perdão, você tem razão, eu esqueci do Parque Nacional. O Parque Nacional foi o Simão, é isso aí. Foi o Simão, né? Perfeito, 2004, eu acho que o Teodoro vai para Marangatu, para Araguaju, eu acompanho a saída dele, e na sequência o Simão, que é a liderança de Ocuí, junto com o Lino, que hoje está em Santa Helena, eles ocupam o Parque Nacional com o seu Guilhermo, que era uma liderança religiosa faleceu, muito importante. E eu esqueci de contar, bem lembrado, porque na verdade são 3 saídas de Ocuí, né? E qual foi diríamos assim, o encaminhamento desse grupo que foi para o Parque Nacional? Eles foram para o Parque Nacional em 2005, ficam lá 80 dias certinho, 80, 90 dias, não lembro, sei que é redondo. Eu fui lá algumas vezes. E depois eles são expulsos pela Polícia Federal, de maneira muito violenta. A Polícia Federal chega lá, mente para eles que eles saem de maneira pacífica, mas a polícia mente. Eles falam: nós não queremos voltar para o Ocuí, nós queremos ser levar para Guarapuava, nós vamos ocupar a FUNAI. Aí a polícia mente, fala: não, vou levar vocês para Guarapuava, e quando eles vêm, os carros param em Ocuí. Aí eles entram em confronto físico com a Polícia Federal. E aí um policial é ferido no pescoço, uma flechada, foi bem feio. Muita bala de borracha, muita gente ferida, e os guaranis sequestram o ônibus. O ônibus fica dentro da aldeia e não sai. E até eles ficam um ano. Eu sei que eu acabei intermediando isso, ficou um ano lá dentro. E no final o ônibus se tornou, foi doado, né, para a aldeia. Mas enfim, eles são expulsos de maneira violenta, sem nenhum encaminhamento além desse, né? Uma parte dos que foram expulsos se nega a voltar para o Ocuí. E aí eles fazem uma coisa que eu acho muito bacana, que é histórica, Eric. Há uma negociação com o ITEPA, que é o pessoal do MST, onde eles ficam lá um ano. Então é a primeira vez na história do Movimento Sem Terra que eles acolhem uma comunidade guarani durante um ano que se recusa a voltar para a aldeia porque está lutando por terra. E comandada pelo Lino, que você conhece. Né? E eles ficam lá um ano e depois acaba se desagregando e a maioria, então alguns vão para Mangueirinha, outros vão para Rio das Cobras, outros voltam para o Ocuí, mas é um pouco o fim dessa ocupação de 2005. E você tem uma segunda ocupação do Parque Nacional, em 2010, 2009, que é o Pedro Vogado.
que ocupa novamente. O Pedro Vogado ocupa o Parque Nacional, depois ele vai para Santa Helena, e depois ele ocupa, hoje ele está no refúgio biológico da Itaipu, que é lá no espaço em Santa Helena, dentro da área da Itaipu, né, negociando terra, assim, reivindicando terra. É uma das 5 ocupações de Santa Helena do Cláudio, que é oriundo dessa ocupação do Parque Nacional de 2010, que é o Cláudio Vogado, filho de Fernando Vogado, lá de Itequá. Uhum. E a outra questão que eu queria ver contigo, que é algo. Eu conversei com a Carla também, com a Carla Conradi, Uhum. quando ela teve a oportunidade de conversar com a gente sobre isso. É algo que me deixa inquieto, né? Você fez referência à existência de 23 ou 24, Eu acho que são 23, viu? Preciso fazer enfim. conta. E nem todas elas com a mesma proporção, temos que são bem Sim. pequenas, enfim. Eu vejo Guaíra, por exemplo, que eu acho que são 7, 8, enfim, É 8. e todas pequenininhas, né? São comunidades pequenas, né? Tá, embora, por exemplo, possa ocorrer o processo de demarcação Uhum. dessa população, né? Ela é toda dispersa dentro do município, né? Eu queria ver contigo se existe um tipo de pensamento, de construção de uma política pública, né? Que garanta um tipo de articulação dessas comunidades dentro de um contexto como esse, né? Comentei com a Carla, né? A situação dos nossos indígenas, dos guaranis especificamente, né? É muito diferente da realidade amazônica, né? Eles são aldeias quase que urbanas, Aham. né? E como que se pensa isso hoje? Existe uma política pública para se pensar no processo de aldeamento urbano? Então, esse é um desafio monstruoso, porque você tem 2 grupos. Você tem um grupo do Complexo Jacutinga, ou COI, e você tem o Complexo Jacutinga, que é o pessoal de Itaguaí e Terra Roxa, que é do Guaçu-Guavirá, que eles falam. Guaçu-Guavirá. Ocoí, Jacutinga Ocoí, que é Ocoí, Santa Helena, Itaipulândia e Diamante, lá o que as lideranças Guarani reivindicam? Aquisição de terra. A Itaipu tem que comprar terra, ponto. E não são aldeias urbanas. Né? Ocoí não é urbano, é Sim. próximo a Santa Rosa, mas não chega a ser urbano. Diamante não é urbano, nem Itecurá, nem Itamarã. Santa Helena não são aldeias urbanas, são tudo na periferia da cidade, quase junto do lá, são aldeias pequenininhas. Mas o que esse grupo de lideranças reivindica? Eles entendem que a Itaipu tem que adquirir e ampliar as áreas, ponto. Agora, esse é um debate mais consensuado entre eles. Agora, o complexo Jacutinga, Guaçu, Guavirá, que é a Terra Roxa, Terra Roxa e Guaíra, não. Aí você tem muitos atores, você tem muitas lideranças que não tem claro ainda qual que é o debate. A maioria entende que tem que ser demarcação, mas tem que ser como é que demarca a área naquela região, que é uma guerra muito difícil, politicamente muito difícil, né? Então, lá eu acho que são coisas distintas. Por exemplo, é o complexo que eu vou colocar das famílias Ocuí e Jacutinga, que eu volto a dizer, Santa Helena, Itaipulândia, Diamante e São Miguel, tá mais consensuado o debate entre eles, que o debate tem que passar deles, né? Eu não vou nem Sim. falar o que eu acho, eu vou me permitir não falar o que eu acho agora. Agora, Ocoí, Guaçu, então, Jacutinga, Guaçu, Guavirá, já você tem lá 15 comunidades indígenas, disputas entre eles, legítimas inclusive, que é como o Guarani se movimenta, e não tem claro a resposta para ser dado, né? Você vai ter lideranças lá que entende que as aldeias têm que ficar onde estão. Você entendeu? Você fala que não pode ficar onde estão. Então a ideia é ter áreas fora do município, quer dizer, fora da região urbana do município. Então é um debate ainda a ser alinhavado. Eu acho que o grande desafio nosso, nós, atores que não somos indígenas, estamos na periferia, como indigenista, como pessoas que quer contribuir, quer que esse debate avance, ou quem esteja nos espaços institucionais, seja da Itaipu, seja da FUNAI, o grande debate nosso, eu acho que não será, o grande desafio não será Ocoí, não será Jacutinga Ocoí, lá está mais ou menos resolvido. Para mim vai ser alinhavar qual tipo de política e como é que nós vamos avançar respeitando as opiniões dos Guarani, na medida do possível, obviamente, para que a gente possa avançar em Ocoí, Guaçu, Guavirá, que é a Terra Roxa e Guaíra. Para mim, lá é o grande nó. Né? Eu tenho uma opinião sobre isso, eu não tem que ser tem outro debate, mas vou falar da perspectiva deles. Né? Lá não está tão claro. Agora, você vai ter lideranças que querem ficar onde estão. Tem liderança que fala, onde eu estou
não é uma tragédia, tem 1 hectare, eu quero sair daqui, eu quero uma área maior fora da cidade, né? Então tem que ver como fazer. Agora, o que eu acho que o que eu entendo que será praticamente impossível é a gente conseguir resolver cada qual ao seu modo. Não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Politicamente não conseguimos, não conseguimos justificar junto à população não indígena, que também é um ator importante ali, lá é muito difícil, né? Então lá nós vamos ter que pensar uma saída ali, que eu acho que a saída tem que ser construída, e será uma saída para ser construída longamente e de maneira a tentar consensuar, como os Guarani fazem, né? Longas discussões e longos debates para a gente conseguir avançar. Lá para mim não está claro, Eric, como a gente vai. Agora eu acho que aldeias urbanas eu vejo com alguma dificuldade. Agora posso estar completamente equivocado, né? Temos que ouvi-los com mais calma, mas sendo muito cuidadoso na resposta para você. Eu percebi que você foi extremamente político. Porque eu não tenho claro. Não tenho claro. Porque o que eu posso falar que a solução talvez não seja. Tem que sentar com eles. Ocuí e Jacutinga tá muito alinhado entre eles. Sim. Tá fácil. É fácil que eu falo, não resolver, mas é por aqui que nós vamos. Sim, né? Tem um horizonte, né? Tem um horizonte. Ocuí, Jacutinga, Itaguaçu, Guavirá, eu acho que nós vamos ter que conversar mais. Agora, vamos ter que resolver igual. Sim. Nós vamos ter que resolver igual, eles têm direito à terra igual. Agora tem que ver qual o caminho que nós vamos fazer lá, porque também não adianta, às vezes, a gente fazer um horizonte ideal, tem que ver o horizonte possível. Né? Porque às vezes a gente faz um horizonte ideal e nós vamos ficar mais 100 anos lutando por aquelas terras. E não vamos conseguir. Né? Porque nós estamos lidando com forças muito grandes econômicas aqui na região. Né? Não estamos lembrando que foi muito difícil as eleições nessa região, lembrando que o que os Guarani sofrem nessa região. Você tem uma ideia, hoje de manhã, uma liderança, um ex-prefeito, um ex-vice-prefeito de Terra Roxa me ligou, se eu estava disposto, se eu topava ir em Terra Roxa, sentar com os pequenos agricultores que estão apavorados que eles vão perder as terras para os índios. Eu falei, claro, eu estou disposto, vou falar com eles. Pessoas assim que sempre foram do campo progressista, mas que hoje estão assim apavoradas, estão indo para a extrema direita, achando que amanhã os Guarani vão ocupar a farmácia que eles são donos em Terra Roxa. Nós estamos debatendo com isso, gente. Eu queria ser uma mosca para participar de uma reunião dessa, para ver como que você sai do meio disso. Não, vamos lá. Primeiro, falar que ninguém vai tomar a farmácia de ninguém, né? Primeira coisa, isso não existe. Agora, se ele fosse dono da indústria de farmácia, a gente primeiro, ninguém vai tomar a farmácia de ninguém. Agora os Guarani vão ter terra, né? As terras vão sair. Mas não será a sua farmácia, ninguém quer a sua farmácia. Pelo menos isso dá para falar, né? Sua farmácia não está incluída nisso. Não está incluída. Porque está nesse nível o debate. Então, vai ser um debate muito duro. Agora, o que nós temos que ter claro é que nesses 4 e poucos nesses anos agora que virão, essas questões vão ter que ser resolvidas. Nós não podemos brincar com isso mais. Não dá mais. Vai ter que ser resolvido. É uma discussão extremamente delicada na região. Vamos ter que enfrentar. Vamos enfrentar. Muito bom. Perguntas? Mais alguém tem algum interesse em saber alguma coisa? Aproveitar a presença do Paulo? Tá todo mundo quietinho, Paulo. Acho que você resolveu todos os problemas do mundo. A Gladys vai perguntar. Fala, Gladys. Oi, professor, tudo bem? Bom, Gladys. Parabéns pela sua explanação aí. Só deixar claro que eu sou totalmente leiga no assunto aí, a minha área é exatas, então eu estou aprendendo muito com os cursos, né? Me chamou a atenção quando o professor falou que os guaranis foram expulsos do Parque Nacional. Eu não conheço essa história e eu fiquei pensando o seguinte: se os indígenas eles trabalham com a terra não de uma forma agressiva, né? Na verdade, eles acabam até contribuindo para a preservação. O porquê que eles foram expulsos do Parque Nacional, que, se for pensar, é terra deles, né? Então, eles pensam a mesma coisa, tanto que tentaram voltar 2 vezes. Eles pensam igualzinho a você, né? E foram expulsos as 2 vezes. Eles foram expulsos porque quando se faz o Parque Nacional, você não permite ocupação humana. E aí foram expulsos, como foi expulso muito pequeno agricultor, tinha muito poceiro lá dentro, foi todos expulsos. Eles foram expulsos iguais, né? Nunca foram indenizados por isso. É uma história que não é contada, pouca gente sabe, porque parece que o Parque Nacional nasceu sem presença humana lá dentro, né?
Muita gente foi expulsa do Parque Nacional. E o que na época, quando eles ocupam o Parque Nacional em 2004, eu acompanhei as duas ocupações, 2004 e 2010, com o Simão e com o Cláudio Bogado. E vinham falar comigo, né? O pessoal da esquerda, inclusive, Paulo, como é que você defende as pessoas ocupar o parque? Eu falei, gente, quem somos? Nós somos de uma arrogância, né? A gente acaba com todas as áreas onde os Guarani podem habitar. Reservamos uma área que eles não podem entrar, porque nós dizemos que eles não podem entrar. Ou seja, olha, quem somos nós para falar isso, né? Ou seja, nós, a nossa lógica, faz um deserto verde no Paraná, e aí a gente pega um pedaço que lá, não, essa área vai ser reservada, e o povo que nós acabamos com todo o território não podem ir na única área que tem condições de ser Guarani, porque nós não permitimos, né? É uma arrogância. Mas assim, eu concordo com você, eu acho que é possível, por exemplo, lá dispensar formas alternativas. Por exemplo, você vê pedaços na fronteira do parque, uma ocupação Guarani, que eles possam ser guarda-parque, por exemplo, eles podem ajudar, inclusive, na preservação do parque, é possível. Eu acho que existem saídas, inclusive, você tem alguns países que fazem isso com as populações nativas, né? Elas ajudam a preservar a área, né? Eu acho que a gente tem que pensar um jeito de que ou isso, ou a gente tem que... Então, eles têm que ter acesso à terra. Eles não podem nem isso, nem aquilo. Tá, então, ok, não vão para o parque, ok. Então, a gente tem que ver, vamos para onde? Eles não podem não ir para nenhum lugar, como estão hoje, né? Viver confinados, fugindo de um canto para o outro. Se a gente entender que o parque é intocável, é um santuário, ok, eu acho que tem uma narrativa que eu, inclusive, reconheço. A questão ambiental, a questão... Então, tem que haver uma preservação mais agudizada. Agora, tá, ok, o parque é intocável, mas os Guarani, e aí? Nós vamos para onde, né? O que nós vamos fazer com essa comunidade que foi expulsa do Parque Nacional? E hoje o Parque Nacional é uma das poucas áreas habitáveis na lógica Guarani, que tem que ter floresta, tem que ter água, tem que ter bicho, né? O resto nós acabamos com tudo. Nós acabamos com tudo. Então eu concordo com você, né? É algo que a gente tem que avançar mais. Por exemplo, em São Paulo, você teve alguns parques estaduais, né? Hoje tem presença indígena, que é a aldeia de Pindotã, que é uma comunidade que hoje ocupa uma grande extensão do que é também um parque estadual em São Paulo, que é a região da Jureia. Você tem aldeias indígenas lá dentro. Vamos entender. Se não é um parque nacional, então vamos ver áreas no Paraná, parques estaduais, então que eles possam ocupar e ajudar a preservar. Vamos pensar de maneira mais ampla. Agora, o que não dá para ser é como está sendo hoje, ou seja, o Parque Nacional é intocado, ok, mas os Guarani vão sofrer todos os males do mundo. Então, estão pagando preço, né? Porque nós devastamos todo o Paraná, estão pagando preço. Então, eu acho que é algo para ser pensado. Mas, resumindo, eles pensam que nem você, por isso que eles ocuparam o parque 2 vezes. Eles têm que ter direito àquele parque, aquela terra também é deles. Paulo, e se for levar em consideração a questão legal, jurídica, a própria situação do Ocuís também não poderiam estar lá, que também é área de proteção. Exatamente. O Ocoí pode, o parque não pode, bem lembrado. É estranho, né? Enfim, é uma área de proteção ambiental para evitar aterro na usina hidrelétrica e assim por diante. E tem um outro aspecto também, né, que vem agora no lado argentino, eles estão fazendo escavação de uma redução, né? Dentro do Parque Nacional. Pois é. Não sabia, não sabia. Daí você fala, não tem, mas como que uma redução está fazendo dentro? Exato. Enfim, mais alguma questão? Gabriel, fique à vontade. Meu notebook, a gente clica numa coisa, ele começa a carregar o outro universo de coisas que tava para rodar. Mas enfim, eu tenho uma consideração que pode ser tosca, mas é uma pergunta sincera. Na minha cabeça, para ter um resgate histórico, seria interessante, enfim, pensando de uma perspectiva weberiana, né, de que a língua é um elemento que traz sentimento de pertencimento, né? Enfim, não seria interessante a gente trabalhar em outros espaços além dos espaços Guarani a língua, efetivamente, como, enfim, forma de demonstrar existência, porque muitas vezes fica tão fora da realidade que parece que tem esse esquecimento, né? Que talvez estivesse no cotidiano, como é no Paraguai, de certa forma, né? Enfim, nem que seja na educação básica ali, no lugar de ensino religioso, que é uma coisa que não faz sentido,
enfim, essa discussão, né? Na minha cabeça é algo que me inquieta um pouco, porque parece que a gente não tem contato efetivamente, né? Essa coisa da língua... Professor, fala. Desculpa interromper, que o que eu queria falar vem de encontro que o Gabriel está falando, e quem sabe o professor já responde os dois juntos. Eu estou aqui numa região, no sudoeste do Paraná, onde tem os caigangues. Uhum. Então, eu cresci ouvindo que os indígenas, que até então eu chamava de índio, né? Hoje eu sei que são indígenas. São pessoas agressivas, pessoas violentas. Quando nós passamos pela BR em meio à comunidade deles, levanta o vidro do carro, cuidado, né? Nem sei se eles usam flecha, mas tem até medo que venha uma flechada, né? Alguma coisa assim. E hoje, eu com 40 anos ouvindo isso, hoje, devido ao curso do professor Eric, eu vejo o quanto eu era ignorante, e tenho certeza que ainda tem muita ignorância aí no caminho, muita coisa que eu não conheço. Então, é o que eu ia sugerir em relação ao que o Gabriel está falando. Talvez a gente tenha uma proximidade, porque a gente é assim, os indígenas lá e nós aqui, nós não temos um conhecimento efetivo de como eles vivem. Os caingangue, eu conheço um pouco, caingangue eu conheço menos, Gladys, mas eu trabalho, vou muito para Rio das Cobras, tive uma vez em Rio das Cobras, acho que foi a coisa mais difícil da minha vida, o Neuli me chamou, que era a liderança caingangue, e lá tem cerca de 4 escolas aí dentro, na aldeia, porque na verdade não é uma aldeia, é uma terra indígena que tem várias aldeias, na verdade, né? É a terra indígena Rio das Cobras, que tem, acho que 8 ou 9 aldeias lá dentro, que é uma área de 13 mil hectares, alguma coisa assim. E lá tem cerca de 5 mil indígenas, 4 mil indígenas. E aí, e tinha muito preconceito dos professores caingangue com os alunos guarani. Você tem as disputas históricas entre eles também, são povos diferentes. E aí o líder caingangue, o Neuli, me chama para dar uma aula, uma palestra de um dia, manhã e tarde, para falar quem são os guarani para os professores caingangue. Eu chego lá pensando, o que eu vou falar? Eu chego lá, fizeram dentro de uma igreja, chego na igreja, uns 80 guarani foram me escutar. Falei, nossa. Aí foi a coisa mais, foi muito bonito. Foi muito bonito. Foi uma experiência, uma das experiências mais intensas que eu já tive, assim, passei o dia. E os guarani conversando comigo, eu falando com os caingangue, foi um espetáculo. Né? Para você ver também que essas questões dos preconceitos também tem entre eles, né? Não é uma coisa resolvida. Né? São povos que, como qualquer povo, é etnocêntrico, tem suas disputas. Mas, assim, tentando responder essas perguntas, que eu não sei se tem uma resposta clara, a primeira questão da língua, né? A língua, o Bartolomé Meliá, que é um estudioso do Guarani, ele fala isso, ele falava fluentemente Guarani, falava Guarani Paraguai, Guarani das aldeias, ele é um jesuíta paraguaio, e ele falava que então você só se reconhece no mundo se você usar, então se sua língua nomear o mundo. Que a coisa da língua é fundamental, ou seja, um povo que perdeu a língua, perdeu a sua alma, né? A língua é fundamental. O Guarani é um povo que fala a língua, caingangue também, né? Todos os Guarani falam Guarani. Eu nunca conheci um Guarani que não falasse Guarani. Então, isso é fundamental. Então, eu acho que sim, seria o ideal, porque, por exemplo, mesmo para os Guarani, porque eles aprendem Guarani, agora você tem, então, as escolas, né, as escolas mais respeitosas nas aldeias com os indígenas, você tem espaço onde se ensina Guarani, se alfabetiza Guarani, por exemplo, em Diamante, né, nas escolas de Diamante do Oeste. Mas você alfabetiza Guarani, mas você não, essa língua não é usada fora da aldeia, por exemplo. Então você não tem um livro em Guarani, você não tem nada escrito em Guarani. Então as crianças, elas usam Guarani, aprendem a ler Guarani, mas vão ler, que literatura elas vão ler? Né? Além das cartilhas. Isso é um debate. Porque se ficar só nas cartilhas, a língua é uma língua oral, né? Ela seguirá não sendo uma língua escrita. Então, eu acho que então, a única maneira dela se tornar, não ser só uma língua oral, língua falada, ou seja, a língua tem que ser escrita, é você ter uma política onde essa língua seja valorizada fora da comunidade indígena. Porque ela passa a ter sentido fora das relações pessoais e familiares, por exemplo. Né? Como é no Paraguai, como você disse. No Paraguai, o Guarani é a língua oficial, junto com o espanhol. Em alguns lugares da Bolívia, também é o Guarani. Você tem muitos Guarani na Bolívia, né? Os chiriguanos. Também é o Guarani, a língua oficial em alguns municípios da Bolívia, se fala Guarani.
se tem textos em Guarani, se tem documentos em Guarani. Então, eu creio que você criar uma política onde aqui no Oeste, por exemplo, né, ou, por exemplo, nas escolas municipais do Oeste do Paraná, onde você tem muito Guarani, você tenha, então você trabalha a língua, eu acho que seria muito importante para você quebrar o preconceito também em relação aos Guarani. E você fortalece a língua junto aos Guarani também, né? Porque ele vai sair da comunidade dele, essa língua, ele vai encontrar essa língua fora do ambiente familiar, né? Como é hoje, é só ambiente familiar, né? Você não tem uma literatura Guarani no Brasil, eles aprendem na cartilha Guarani e depois eles vão ler um livro. Não tem. Você vai ter livros do Paraguai, que é outro Guarani, inclusive. Então, eu creio que seria um debate interessante. Sabe que quando houve esse processo, né, do Ministério Público Federal contra a Itaipu, que está no STF, uma das coisas mais legais que eu achei dos encaminhamentos do processo é que um dos encaminhamentos que o Ministério Público Federal apontou é que as escolas municipais dos municípios lindeiros atingidos pelo Itaipu, eles têm que ter formação dos professores das escolas para falar da história dos Guarani e tem que estar no currículo. Tem que estar no currículo quem são os Guarani, quem são os Guarani do Oeste. Porque para a maneira de quebrar o preconceito é que nem a Gladys falou, você tem que saber que existe, né? Por exemplo, então você imagina, Gladys, se você tivesse isso no seu currículo, um currículo para valer na educação na rede municipal sobre os caingangue. Boa parte dos problemas não está resolvidos, né? Então, eu acho que esse é um debate super importante que é a única maneira de você também, é uma das maneiras, né, de você avançar na luta então, contra o preconceito, fortalecer a tradição desses povos, é você reconhecer eles enquanto povos. E isso se dá também fora dessas instâncias, né, da aldeia, ou seja, na rede municipal, no currículo, na língua. Eu acho que tudo isso são políticas que não existem hoje, mas que seriam fundamentais. Tanto volto a dizer, que o processo, que o MPF aponta isso em relação à reparação da Itaipu. A Itaipu teria que bancar essa formação e garantir, a partir de recursos da Itaipu, que haja uma reformulação dos currículos do Oeste e os currículos tratem dos indígenas e tratem do crime da Itaipu. Está dessa maneira. Cito assim. Assim como eu falei para vocês, nesse texto que eu mandei agora para o Eric, depois vocês dão uma olhada nos encaminhamentos finais, que é mais ou menos o que vocês estão falando, né? Eu já compartilhei o legal. link lá no WhatsApp do grupo lá. Mais alguma questão? Ou nós liberamos o senhor Paulo para a rotina de trabalho dele? A Gladys tem mais uma questão. Pode falar, sem problema. Professor, só contar a história aqui, então, agora eu entendi o professor falando, realmente é verticalizado aqui, eles têm um cacique, onde eles fazem o que o cacique manda. Isso. Aí eu não sei como que é a eleição deles para cacique, e ele, o que está novo agora aqui na aldeia, ele, esse ano, não, ano passado. É o Ângelo, Rio das Cobras? Ai, eu não sei, professor. Então, a dele você fala... A Mangueirinha? Próxima Mangueirinha, isso. Então é outro, não é o Ângelo, não. Mangueirinha eu sei quem é, não estou lembrando o nome. Fala, acho que é Clóvis. Ele, pela primeira vez, um cacique abriu eu não sei se é tribo, né, que fala, e ele ia fazer um show lá dentro, um show sertanejo. Ele chama... Nossa, tá uma... Vixe, eu sei quem que é esse cacique. Tá uma briga. Para tentar chamar a população para lá. Só que os comentários que a gente ouvia aqui, eu que era show sertanejo, também eu não ia por ser sertanejo, né? Mas assim, pelo fato é que, imagine que o pessoal vai lá para levar um tiro, para ser com uma facada, né? Um negócio assim, era o comentário. E bem no dia deu uma chuvarada muito grande e parece que não deu nada. Eu até fiquei com pena deles, né? Mas, assim, ao meu ver, isso não era a forma correta de aproximar a população. Quem sou eu para falar alguma coisa, né? Mas, assim, que nem eu falei, professor, talvez orientar eles de uma forma, né, ou orientar aqui nas escolas, mas a gente sabe que aqui nas escolas da região é só se vir algo de cima, né? Porque nenhum prefeito vai tomar essa atitude. Chama José Carlos Gabriel, lembrei. É o cacique de Mangueirinha. Tem uma disputa grande em Mangueirinha aí.
Então, não tá uma coisa tranquila. Mas é verticalizado, isso mesmo. Por exemplo, se vamos imaginar que eu combino com uma liderança com o cacique Gabriel em Caingangue de Mangueirinha. Amanhã, 10 da manhã, nós teremos uma reunião, tem que estar presente todas as lideranças, que eu vou apresentar um projeto da Unioeste. E ele fala, estará a comunidade toda lá. Eu chego lá, não tem ninguém, ele vai arrumar uma encrenca com a comunidade, vai brigar com todo mundo, vai pegar pela orelha, vai levar, vai ter repercussão. Agora, se eu combinar com o Guarani, é a mesma coisa. Amanhã, 10 da manhã, na aldeia de Atimirim, vou apresentar uma apresentação da Unioeste, todo mundo lá. Não vai ninguém? Aí o cacique vai falar, Paulo, eu chamei, mas não vieram e tal, e morreu o assunto. A Marilena Chauí tem uma frase que ela fala assim, que ela quer um dia ter o poder que tem um cacique Guarani. Tem poder sem ter poder. Que é essa coisa, porque o poder dele é consensuado, o poder dele é democrático. As pessoas seguem ele porque ele é liderança, não porque ele tem poder de repressão. Caingangue tem poder de repressão, Guarani não. É só na legitimidade, então é muito mais difícil, muito mais consensuado. Caingangue é pau, pedra é pedra. Guarani não. O termo cacique da Gladys pode ser correto para falar do Caingangue. Caingangue. Caingangue é mais barra pesada. São jeitos diferentes, né? E o Guarani tem uma coisa interessante também. O Guarani, rapaz, ele sabota a gente, né? Os Guarani, tudo que você conversa, eles vão concordar, vão abraçar você, vão fazer do jeito que eles querem. Nem vão dar bola para você. Tem uma história mesmo com os Guarani, para encerrar aí, que eu acho boa, que a gente também às vezes aprende, né? Trabalhava com o CIMI, lá em Itanhaém, e eu trabalhava numa aldeia chamada Itariri, que para subir na aldeia era a Serra do Mar, lá em cima. Então era uma hora de subida, de trilha e tal. Chegava lá extenuado, chegava lá para dormir na aldeia. Eles tinham uma casinha onde eu dormia. Uma casinha para eu ficar por lá, pernoitar. Que eu ficava lá 3, 4 dias. E lá ia muito pastor, muito padre, né? Aí o pastor chegava, queria fazer o culto, eles recebem sempre muito bem. Os guaranis são muito gentis, muito anfitriões, muito hospitaleiros. Recebi, o cara fazia o culto e tal, o padre rezava a missa, deixava a Bíblia, eles pegavam a Bíblia e jogavam fora. Mas nem dava bola. Mas pegava e jogava no canto. Eles assim, tipo assim, não passou ninguém aqui. Né? Eles faziam aquilo para o cara deixar de incomodar, ser gentil, mas ninguém dava assim, protocolar. Eu achava aquilo o máximo. Falei, isso é a resistência Guarani, né? E eu dormia nessa casinha que eu dormia, ficava a pilha de Bíblia, de Evangelho, num canto jogado no chão, pegando chuva. Estava lá um monte de... Eles não davam bola. Eu achava aquilo um barato. E eu, como todo militante do CIMI, tem um jornal chamado Porantim. Eu levava mensalmente, lia com a comunidade e entregava para a comunidade. Bom, um dia choveu, cheguei, muita chuva, a casa que eu ficava estava alagada. Eles me levavam para uma casa que lá em cima do morro, que eu nunca tinha ido, mas longe da aldeia. Me colocaram lá numa chuva danada, fui amar a minha rede, eu fachei, meti a lanterna, quando eu vejo um monte de Porantim num canto. Esses são os Guarani. Segue resistindo. Segue resistindo. Muito bom, muito bom. Paulo, muito obrigado pela sua atenção, pela sua dedicação, pela sua fala. Foi muito, muito bacana mesmo. Imagina, eu que agradeço vocês. Gostei muito da oportunidade de escutá-lo. Caso ninguém tenha mais nenhuma pergunta que queira fazer, a gente vai encerrando por aqui e agradecendo a presença de todos, e em especial a fala, né, a disposição do Paulo em poder estar dialogando. Eu que agradeço, gente. Obrigado pela disposição de ouvir. E nós temos um desafio muito grande esses anos, que é lutar com todas as nossas forças, sendo acadêmico, professor, Unioeste, liderança, para tentar garantir que essa dívida seja paga nesses próximos 4 anos da Itaipu. É isso. Obrigadão, Paulo. Um abraço, boa tarde para todos, para ti, e fiquem bem. E bom feriado para todo mundo aí. Bom feriado, bom carnaval para todo mundo. Bom descanso ou boa folia. Tchau.